Milionário humilhado pelos filhos em restaurante exclusivo divide segredo com simpatizante LGBTQI+. No coração do Rio de Janeiro, sob as luzes suaves do restaurante mais caro da cidade, uma cena chocante se desenrolava na noite que deveria celebrar o aniversário de Carlos Monteiro, um milionário respeitado, dono de um império que parecia inabalável. Mas a festa de gala se transformou em um pesadelo diante dos olhares atentos dos convidados. Um verdadeiro espetáculo de humilhação pública. Tudo começou quando os filhos dele, Ana e Rodrigo, surgiram com rostos fechados e olhares gélidos, ignorando o pai durante o jantar. De repente, sem aviso, Ana soltou uma série de acusações duras, em voz alta naquele salão repleto de influenciadores, empresários e figuras da alta sociedade carioca. Você nunca esteve presente, só pensa no dinheiro, e nisso destruiu nossa família, ela afirmou, com lágrimas e raiva misturadas num tom que entrou cravado. Com olhos que carregavam histórias de luta e esperança, ela ouviu sem interromper, enquanto o milionário desabava. Quando parecia que o mundo dele desmoronava de vez, ela revelou algo inesperado. Tem uma coisa tóxica desse passado que ninguém te contou, Sr. Carlos, disse ela, com firmeza e uma urgência suave. Teu império, essa imagem de sucesso, pode estar podre por dentro. Um erro financeiro antigo que pode vir à tona e te destruir completamente. O choque congelou o ar. Ele encarou os olhos de Lívia, um misto de desconfiança e súbito interesse. Era a primeira vez que alguém falava algo tão real e ameaçador sobre ele. E ainda assim, com um toque de humanidade. Enquanto as palavras dela reverberavam, a dor da traição escancarada pelos filhos parecia fazer menos peso, porque aquele segredo ameaçador não era só um alerta, era um convite para encarar os próprios demônios antigos. As expectativas quebradas e aquele vazio solitário que o dinheiro nunca conseguiu preencher. Carlos ficou parado, o coração acelerado, a mente girando em mil. De que lado ele deveria se colocar agora? De apoiar a imigrante que compartilhava com ele um destino incerto? Ou tentar reconstruir o que restava do que sempre buscou com seus filhos, implorando por um pedaço da fachada? A noite desabava em confusão. Os brilhos do restaurante não conseguiam mais esconder as sombras que rastejavam por trás da opulência. E no vazio entre as palavras e os gritos, uma pergunta cortava como faca. O que Carlos realmente estava disposto a perder? E mais, o que poderia ganhar? O que ainda estava por vir poderia virar tudo de cabeça para baixo. E a história entre ele e Lívia mal começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava paralisado, o coração batendo forte, enquanto a tempestade emocional rondava ao seu redor. O murmúrio dos convidados ecoava e a opulência do restaurante parecia sufocante. Olhou de volta para Ana e Rodrigo, seus filhos, que agora trocavam olhares, como se planejando o próximo ataque. Mas ele sentia
que havia algo maior a ser enfrentado, algo muito mais sombrio do que o embate que tivera com eles. Um segredo tóxico. As palavras de Lívia reverberavam em sua mente. Ele precisaria de respostas, e a urgência o impulsionou a sair em busca de um ambiente mais calmo. Enquanto decidia, a atmosfera do salão se transformou em um turbilhão. Um som ensurdecedor de vidro quebrando interrompeu seus. O barulho foi como um tiro, e todos os olhares se voltaram para a cena. Mas ao olhar mais de perto, Carlos percebeu que não era só a bandeja que havia caído. No chão, junto ao vidro quebrado, havia uma carta, um envelope que parecia escorregar sob a mesa. Naquele momento, uma sensação gelada subiu pela espinha de Carlos. Ele se aproximou, o coração acelerado, e agachou-se para pegar o envelope. Era um papel amarrotado, mas visivelmente marcado com sua letra familiar. Com mãos trêmulas, desenrolou o papel em meio ao silêncio atordoado dos convidados. As palavras saltavam para seus olhos. Carlos, você sabe o que precisa fazer. Se você não se afastar, a verdade virá à tona. É hora de arcar com as consequências. Uma onda de pânico atravessou seu corpo. Quem tinha enviado aquilo? O que estava prestes a ser revelado? Nesse instante, a atmosfera se agitou novamente. Ana e Rodrigo, antes em silêncio, agora observavam nervosos, com a respiração pesada e os rostos pálidos. — O que é isso? Ana gritou, avançando em direção ao pai. Carlos sentiu um nó na garganta. A cena estava mudando rapidamente, e os olhares julgadores cresciam ao seu redor. Conforme ele tentava organizar seus pensamentos, um senhor conhecido, um dos antigos amigos de Carlos, levantou-se de sua mesa. — Carlos, você sabe que o passado sempre volta, não é? As palavras dele cortaram o ar pesado da sala como uma faca. Uma tensão palpável cresceu entre os convidados. O que mais havia sobre ele que estava prestes a ser exposto? Lívia, ainda perto do bar, observava tudo com uma feição de preocupação. Havia algo em seu olhar que dizia que a pulsação do restaurante mudara dramaticamente. O glamour transformara-se em um julgamento coletivo. Carlos olhou novamente para os filhos. O desprezo e desejo de vingança, que antes lhe eram direcionados, agora se misturavam a um receio genuíno. Se há um segredo, ele não é só meu. Ele arfou com a voz embargada. É nosso! E naquele instante, uma nova verdade abalou sua confiança. Talvez seus filhos soubessem mais sobre os erros que ele cometera do que desejava admitir. Porém, antes de qualquer resposta, um grito cortou a sala, vindo de um canto esquecido do restaurante. Uma mulher desabou, a face pálida, os olhos arregalados. — É isso que vocês querem? Ele é culpado! O caos se instaurou e todos se voltaram para o novo drama que se desenrolava. Carlos, agora sem saber como reagir, ficou paralisado novamente, por trás de olhares incrédulos e sussurros. O que isso significa? E mais importante, quem era ela? As perguntas fervilhavam em sua mente enquanto o ambiente se tornava uma tempestade de desespero e revelações. O que estava por vir poderia anudar tudo numa fração de segundo. E em meio ao caos, Carlos percebeu que a única certeza era que a verdade finalmente viria à tona. Carlos, agora sem saber como reagir, ficou paralisado, cercado por olhares incrédulos e sussurros. O coração disparado e as mãos trêmulas, ele tentou decifrar aquela mulher caída no chão. O que ela queria dizer?
A sala estava empolvorosa. Ana e Rodrigo trocaram olhares nervosos, a expressão de raiva misturando-se ao temor. Quem é ela? Ana gritou, seu tom cortante ecoando pelo salão. Mas Carlos, com o envelope ainda em mãos, não conseguia desviar o olhar da mulher desmaiada. Enquanto o tumulto crescia, Lívia, a garçonete, se aproximou, o rosto pálido. Carlos, talvez ela saiba o que está acontecendo. Você precisa escutar. O tom de urgência na voz dela fez o milionário se mover. A mulher começava a se recuperar, seus olhos arregalados olhando para Carlos com uma intensidade que o deixava inquieto. Você não deveria estar aqui! A mulher ofegou, suas palavras escapando como se fossem um fardo. Eles estão vindo. Os convidados ao redor começaram a sussurrar que aquilo poderia ser parte de uma encenação. Outros, no entanto, pareciam mais interessados na nova figura dramática que entrara no palco. Carlos sentiu que a situação estava saindo completamente de controle. Calma, calma! Ele gritou, tentando restaurar a ordem. Quem está vindo? Do que você fala? A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos nele e na mulher. Então, uma revelação. Sou irmã dele, ela confessou, apontando para Carlos com uma presença inesperada, como uma tempestade de ousadia quebrando o gelo da noite. As palavras dela reverberaram e um arrepio percorreu a espinha de Carlos. Fui embora por causa do que seu pai fez. Por causa do que você fez. Carlos ficou em choque, a realidade parecendo se desintegrar ao seu redor. Irmã? Como isso era possível? Sua mente girou. Ele mal sabia que tinha uma irmã, e agora ela estava ali, numa noite que deveria ser de festa, despedaçando a imagem que ele construiu por anos com essa revelação. Os murmúrios começaram a se intensificar. A verdade sempre vem à tona, não é, Carlos? O antigo amigo, que havia se levantado anteriormente, agora parecia mais um judge do que um amigo. Você tem tanto a esconder! Lívia olhou para Carlos, seus olhos expressando solidariedade. Mas a intensidade da revelação estava prestes a escancarar algo muito maior. Ela não é só sua irmã. Ela tem documentos, Carlos. Provas de tudo. Tudo o que você tentou enterrar. O brilho no olhar da mulher era uma mistura de desespero e determinação. O tumulto cresceu ainda mais. A sala agora parecia um campo de batalha emocional. O que mais havia de verdade oculta, esquecida sob o peso de um império construído com mentiras e corrupção? O corpo de Carlos parecia pesado, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Não! Isso não pode ser verdade! Ele disparou, as palavras soando vazias mesmo para ele, porque no fundo ele sabia que a noite tomara um rumo irreversível. O passado, com seus segredos e traições, começava a ressurgir como um monstro insaciável. Então, uma luz piscou em sua mente e uma questão cortante apareceu. Por que ela agora? Por que aqui? Mas a resposta não era algo que ele queria ouvir. Ele viu os rostos dos convidados, espantos e olhares aterrorizados, até mesmo de seus filhos, que agora estavam parados, de mãos suadas e rostos pálidos. A mulher então adicionou com um gesto dramático. Se você não se revelar agora, Carlos, não haverá futuro para sua fortuna, nem para sua família. O caos começou a se instaurar, um eco de vozes se sobrepondo. Ela tinha razão. Ele não podia mais esconder. O que viria a seguir seria uma revelação devastadora. Um jogo de xadrez em que as peças estavam se movendo independentemente.
e cada movimento poderia custar seu mundo. Carlos olhou para os filhos, para a irmã repentina, para Lívia, que agora parecia seu único apoio real na tempestade. E dentro dele, a batalha entre a verdade e a mentira se tornava cada vez mais intensa. O que mais ele estava prestes a perder? E a resposta que não ousava perguntar pairava no ar, prestes a explodir em uma revelação que poderia mudar tudo. Carlos estava no centro da tempestade, cercado por olhares incrédulos e uma mulher desmaiada ao chão. A revelação de que ela era sua irmã parecia ter cortado o ar, um golpe que o deixou paralisado. O murmúrio entre os convidados aumentava, cada vez mais agudo, e ele sentia sua cabeça girar. E agora? O que faço? Pensou, enquanto a realidade começava a desmoronar. Carlos, gritou Ana, seu tom desesperado ecoando. Você não pode simplesmente ficar aí parado. O que ela está dizendo é uma loucura! Mas o olhar de Carlos estava fixo na mulher, que começava a se levantar, os olhos ainda marejados. O peso de sua revelação pairava como um fantasma no ar carregado de tensão. Você não deve ser vista aqui, Cassandra. A mulher parecia responder a alguém. Uma voz familiar cortou a sala e todos se viraram. Era a ex-esposa de Carlos, Helena, que acabara de chegar. Seu vestido vermelho brilhante contrastava com o clima tenso, e seu olhar estava fixo na irmã que acabara de emergir de sua revelação. Como você se atreve a aparecer aqui, depois de tanto tempo? Vociferou Helena, e o caos tomou conta novamente. Você não tem ideia do que ele fez. A indignação de Helena levou a uma atmosfera ainda mais carregada, e Carlos sentiu sua respiração falhar. Helena, percebendo a mudança de clima, caminhou até Cassandra. Você é uma traidora. As palavras saíram como veneno, e a sala se encheu de murmúrios. Carlos tentou protestar, sua mente confusa, mas nada saiu. Ele se perguntou se ainda tinha controle sobre qualquer coisa. Cassandra, agora de pé, encarou Helena com firmeza. Você não sabe da metade. Sempre vivi sob o seu sombra, Carlos. Eu sou sua irmã e também tenho direito à verdade. Sua voz estava carregada de dor. O impacto do que ela disse deixou Carlos em choque. A verdade? O que mais poderia existir sob a superfície? Você não pode falar assim de mim. Carlos finalmente conseguiu gritar, mas sua voz soou fraca, como se não tivesse convicção. Mas Cassandra não se deixou abalar. E se eu dissesse que a verdade que você teme não é a única? Que você realmente não sabe quem está jogando suas cartas por trás dos panos? O restaurante estava em alvoroço. Olhares se cruzavam, cada convidado tentando absorver o que estava acontecendo. Ana e Rodrigo estavam petrificados, as bocas entreabertas. O que mais estava por vir? O som do frenesi à sua volta mingou, se fundindo com sua confusão interna. Helena, percebendo que o controle estava escapando de suas mãos, se voltou para Carlos, furiosa. Você a deixou voltar para arruinar sua vida novamente. Olha ao seu redor. Isso não é uma controvérsia qualquer. É uma batalha pela sua vida. Você precisa entender que ela não está aqui por você. Cassandra, o que você sabe? Carlos finalmente perguntou. Sua voz falha, o desejo de verdade superando a negação. O silêncio brutal tomou conta. Cassandra hesitou. Seus olhos passaram de um lado para o outro, como se calculasse a próxima jogada. Eu tenho documentos que provam a traição na sua empresa e muito mais. Suas palavras eram como balas disparadas, certeiras e profundas. O pânico começou a se instalar nos rostos de todos.
Os murais que sustentavam a imagem impecável de seu império começaram a rachar. Traição? De quem? Carlos perguntou, uma urgência cortante em sua voz. Por um instante, uma sensação de esperança brilhou em seus olhos. Talvez houvesse um jeito de se salvar dessa tormenta. Então, em meio ao caos, uma voz clara interrompeu. Carlos, você não é o único que tem segredos. Nós todos temos. Um próximo conhecido, que até então estivera em silêncio, se levantou, os olhos ardendo de indignação e algo mais profundo, como se soubesse mais do que desconfiava. O clima mudou instantaneamente. E quem está lhe dando permissão para expor nossas verdades? Ele gritou. O alvoroço se transformou em um redemoinho de acusações, e a tensão crescia a cada segundo. Carlos percebeu que o chão sob seus pés estava se despedaçando. O que mais ele não sabia? Quem mais estava escondendo verdades que poderiam devastar sua vida? No fundo, ele já temia a resposta, mas a necessidade de saber cada vez mais o empurrou para a frente. Agora, mais do que nunca, ele tinha que enfrentar os fantasmas que o assombravam. E se toda a sua vida fosse uma mentira? O que mais estava prestes a vir à tona naquela noite? A verdade o cercava, pronta para engoli-lo inteiro, e ele estava completamente despreparado para isso. Carlos estava no centro da tempestade, cercado por olhares incrédulos e uma mulher desmaiada ao chão. A revelação de que ela era sua irmã parecia ter cortado o ar, um golpe que o deixou paralisado. O murmúrio entre os convidados aumentava, cada vez mais agudo, e ele sentia sua cabeça girar. E agora, o que faço? Pensou, enquanto a realidade começava a desmoronar. Carlos! Gritou Ana, seu tom desesperado ecoando. Você não pode simplesmente ficar aí parado. O que ela está dizendo é uma loucura. Mas o olhar de Carlos estava fixo na mulher, que começava a se levantar, os olhos ainda marejados. O peso de sua revelação pairava como um fantasma no ar carregado de tensão. Você não deve ser vista aqui, Cassandra. A mulher parecia responder a alguém. Uma voz familiar cortou a sala e todos se viraram. Era a ex-esposa de Carlos, Helena, que acabara de chegar. Seu vestido vermelho brilhante contrastava com o clima tenso, e seu olhar estava fixo na irmã que acabara de emergir de sua revelação. Como você se atreve a aparecer aqui depois de tanto tempo? Vociferou Helena, e o caos tomou conta novamente. Você não tem ideia do que ele fez. A indignação de Helena levou a uma atmosfera ainda mais carregada, e Carlos sentiu sua respiração falhar. Helena, percebendo a mudança de clima, caminhou até Cassandra. Você é uma traidora. As palavras saíram como veneno, e a sala se encheu de murmúrios. Carlos tentou protestar, sua mente confusa, mas nada saiu. Ele se perguntou se ainda tinha controle sobre qualquer coisa. Cassandra, agora de pé, encarou Helena com firmeza. Você não sabe da metade. Sempre vivi sob a sua sombra, Carlos. Eu sou sua irmã e também tenho direito à verdade. Sua voz estava carregada de dor. O impacto do que ela disse deixou Carlos em choque. A verdade? O que mais poderia existir sob a superfície? Você não pode falar assim de mim. Carlos finalmente conseguiu gritar, mas sua voz soou fraca, como se não tivesse convicção. Mas Cassandra não se deixou abalar. E se eu dissesse que a verdade que você teme não é a única? Que você realmente não sabe quem está jogando suas cartas por trás dos panos?
O restaurante estava em alvoroço, olhares se cruzavam, cada convidado tentando absorver o que estava acontecendo. Ana e Rodrigo estavam petrificados, as bocas entreabertas. O que mais estava por vir? O som do frenesi à sua volta mingou, se fundindo com sua confusão interna. Helena, percebendo que o controle estava escapando de suas mãos, se voltou para Carlos, furiosa. Você a deixou voltar para arruinar sua vida novamente. Olhe ao seu redor. Isso não é uma controvérsia qualquer, é uma batalha pela sua vida. Você precisa entender que ela não está aqui por você. Cassandra, o que você sabe? Carlos finalmente perguntou. Sua voz falha, o desejo de verdade superando a negação. O silêncio brutal tomou conta. Cassandra hesitou. Seus olhos passaram de um lado para o outro, como se calculasse a próxima jogada. Eu tenho documentos que provam a traição na sua empresa. E muito mais. Suas palavras eram como balas disparadas, certeiras e profundas. O pânico começou a se instalar nos rostos de todos. Os murais que sustentavam a imagem impecável de seu império começaram a rachar. Traição? De quem? Carlos perguntou, uma urgência cortante em sua voz. Por um instante, uma sensação de esperança brilhou em seus olhos. Talvez houvesse um jeito de se salvar dessa tormenta. Então, em meio ao caos, uma voz clara interrompeu. Carlos, você não é o único que tem segredos. Nós todos temos. Um próximo conhecido, que até então estivera em silêncio, se levantou, os olhos ardendo de indignação e algo mais profundo, como se soubesse mais do que desconfiava. O clima mudou instantaneamente. E quem está lhe dando permissão para expor nossas verdades? Ele gritou. O alvoroço se transformou em um redemoinho de acusações, e a tensão crescia a cada segundo. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, a porta do salão se abriu com um estrondo. Uma figura alta e desconhecida adentrou, seus olhos fixos em Carlos. Estamos aqui para acabar com isso de uma vez por todas. O silêncio se instalou novamente, mas agora com uma aura de expectativa pesada. Todos olharam atordoados, e Carlos sentiu um frio na espinha. A nova chegada exibiu um distintivo policial em sua jaqueta. Carlos Monteiro, você está sob investigação por atividades fraudulentas e lavagem de dinheiro. O que mais você tem a dizer sobre isso? As palavras caíram como uma bomba. Carlos sentiu o mundo girar ao seu redor, o coração batendo descontroladamente. Os rostos à sua volta se contorceram em choque. Ana e Rodrigo estavam em estado de espanto. Helena mal conseguia respirar. Uma onda de murmúrios se espalhou pela sala e o caos reinou, com todos tentando entender a dimensão da nova revelação. Os documentos? A traição? Quem mais estava envolvido? Carlos olhou uma última vez para Cassandra, os olhos cheios de incertezas. Ele percebeu que o que quer que ele tivesse feito não apenas impactou sua vida, mas agora toda a sua família estava bem no centro do furacão. A verdade estava desmoronando, e com ela o império que construiu a vida inteira. O que mais estava por vir? O que mais escondiam os rostos conhecidos? Ele se perdeu em um mar de perguntas, sabendo que a tempestade estava apenas começando. Carlos estava paralisado, o coração batendo descontroladamente, enquanto a figura alta do policial se destacava na sala. O sussurro entre os convidados cresceu em intensidade, um misto de espanto e curiosidade. Atividades fraudulentas? A mente de Carlos girava,
tentando absorver a gravidade do que estava acontecendo. O peso da verdade estava prestes a esmagá-lo. Senhor Monteiro, precisamos que o senhor nos acompanhe, o policial disse, a voz firme, mas sem malícia. Manuel, seu advogado, tentou intervir. Calma, isso não é necessário. Vamos resolver isso de forma civilizada. Mas era tarde demais. A adrenalina tomava conta e a sala se tornava um campo de batalha. Os sussurros se transformaram em gritos. Isso é um erro! Vocês estão acabando com ele. Cassandra, a irmã revelada, parecia uma tempestade em meio à calmaria. Vocês todos têm segredos a esconder. Ela bradou, voltando-se para o policial. Uma luz de determinação acendeu em seu olhar. Carlos sentiu a pressão aumentar. O que mais poderia ser revelado? Seu coração começou a acelerar, sendo empurrado para um abismo de incertezas. E então, o que parecia ser um dia amaldiçoado, tomou um rumo inesperado. Uma mulher que ninguém havia notado até então saiu das sombras. Seu rosto era familiar, mas confuso. Ela voou até a frente de Carlos, com os olhos cheios de lágrimas. Carlos, por favor, você precisa ouvir! Era Luana, sua antiga amante, que ele não via há anos. O choque percorreu a sala. Luana! A voz de Carlos saiu rouca. O que você está fazendo aqui? Ele não conseguia entender como tudo poderia estar desmoronando tão rapidamente. Eu tenho algo para você. Algo que pode mudar tudo, Luana disse, os tremores em sua voz ecoando como um alerta. O clamor ao redor parecia se dissolver em um eco distante. A verdade sobre seu pai, sobre sua empresa e sobre você. Aquelas palavras cortaram como faca. Carlos se sentiu exposto, como se as peças do quebra-cabeça, que sempre imaginou estarem encaixadas, agora estivessem sendo lançadas ao vento. O que você quer dizer? O desespero começava a tomar conta dele. A sala estava em silêncio, todos esperando pela conclusão da frase de Luana. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Ele não construiu esse império por razões honestas. Foi envolvido em coisas sombrias que podem incriminar você também. Ana e Rodrigo trocaram olhares confusos. O desprezo que antes sentiam por Carlos agora se misturava com um medo palpável. O murmúrio crescia mais uma vez, as expectativas mudando de forma a cada palavra nova. Eu tenho provas, Luana continuou com fervor. Documentos que ligam seu nome ao que aconteceu. Não é só a empresa que está em jogo, Carlos. É a sua vida. Eles vão vir atrás de você e já estão mais perto do que você imagina. A revelação caiu como uma bomba. Um novo pânico se instalou no coração de Carlos. Ele sentia que a verdade, que era para ser a salvação, agora se tornara sua condenação. Olhou para Cassandra, que tinha um ar de triunfo, e para o policial, cuja presença parecia mais ameaçadora a cada segundo. O restaurante estava em tumulto. Olhares julgadores, sussurros silenciosos e acusações não ditas pairavam no ar. O peso da verdade densa estava prestes a sufocá-lo. Mas como você sabe disso, Luana? Carlos questionou, a voz falhando. Eu sou a conexão. Ele me procurou depois de tudo. Ele tem medo de que você descubra a verdade. Ela respondeu, com a voz embargada. Ele sempre soube que você vinha. Nesse instante, tudo fez clique na mente de Carlos. Lembrou-se de uma noite que parecia comum. A visão do pai, envolto em segredos e mentiras.
o que mais escondia sob a superfície. E quando a sala parecia ter atingido seu clímax de caos e revelações, algo ainda mais chocante se desenrolou. Ele está aqui! Luana gritou, apontando para a porta. A multidão se virou e todos ficaram em silêncio ao ver uma figura imponente adentrando o salão. Carlos gelou. O homem que estava diante dele, com um olhar penetrante e um ar de autoridade, era seu pai, José. E a expressão em seu rosto dizia que as consequências estariam prestes a explodir em cada detalhe da vida de Carlos. A verdade estava prestes a ser exposta. E o que Carlos faria para se salvar agora? O que mais estava em jogo? Carlos estava paralisado. O coração disparado, enquanto seu pai, José, entrava no restaurante. O olhar penetrante de José varreu a sala e uma onda de murmúrio se espalhou, criando uma tensão palpável. A atmosfera, que já estava carregada de segredos, agora parecia prestes a explodir. Você está aqui para encobrir a sua mentira, não é? A voz de Luana cortou o silêncio, cheia de raiva e desespero. Carlos sentiu uma dor aguda no peito. A revelação de Luana ainda ecoava em sua mente. Ele nunca imaginou que a presença do pai pudesse significar o fim de tudo. José levantou uma sobrancelha confiante, quase desdenhoso. O que você está fazendo aqui, Luana? Não é hora de vinganças pessoais, disse, a voz profunda fazendo ecoar um tom de desprezo. Isso não te diz respeito. A sala estava empolvorosa. Todo mundo observava, inquieto. Carlos respirou fundo, o nó na garganta aumentando. Ele queria entender. Precisava. Pai, o que está acontecendo? O que Luana quer dizer com isso? Uma sombra cruzou o rosto de José. Ele hesitou. Olhou para Cassandra e em seguida para Carlos. Essa não é a hora ou o lugar para discutir essas coisas, replicou, mas sua voz já balançava. Cassandra, cheio de tesão rebelde, avançou. Você não pode calar a verdade para sempre, José. Não com todos nós aqui. Você fez seu jogo e agora todos nós jogamos. Jogo? Carlos sentiu seu estômago embrulhar. O que mais ele não sabia? O que seu pai estava escondendo? O clima estava fervendo. Os olhares trocados eram de espanto e censura. Ele estava no centro de tudo isso e a pressão só aumentava. Chega! E a voz de José ecoou um rugido que silenciou a sala. Chega de espalhar mentiras e fazer escândalos sem fundamento. O que você tem contra mim? Então Luana interrompeu, colocada à frente como uma soldado na linha de batalha. Não, José, não se faça de inocente. Eu sei o que você fez. Você não está apenas envolvido em trapaças financeiras, mas também em algo muito mais sombrio. Sombrio? Carlos sussurrou, o choque pulsando através de suas veias. Ele não queria ouvir mais, mas não conseguia se afastar. Sua mente girava. Que tipo de segredo poderia afetar toda a sua vida assim? Luana avançou, a voz firme. A verdade é que o império do seu pai se sustenta em mentiras e sangue. Ele não só manipulou as finanças, mas também ele matou alguém, Carlos. Palavra final. O restaurante pareceu parar, o ar foi cortado. Todos estavam em estado de choque, e a expressão de Carlos se desfez em incredulidade. Você está falando sério? A pergunta saiu como um sussurro. Você não pode estar falando sério. José ficou pálido, a máscara de controle começando a rachar.
Você não sabe do que está falando, Luana. Isso não é verdade. Ele balançou a cabeça, seu olhar quase desesperado, mas Carlos notou a falha, a dúvida, a fissura no homem que sempre foi seguro. Cassandra, agora em pé ao lado de Luana, também fez força. Seus segredos não permanecerão ocultos para sempre, José. O que você fez pode vir à tona e não há como escapar do passado. Um murmúrio correu pela sala. Os convidados se entreolhavam, a neblina do escândalo tomando conta de todos, como se cada um tivesse um pedaço da verdade em suas mãos. Carlos olhou para o pai, e a figura imponente que ele sempre admirou estava começando a derreter. E se fosse verdade? E se eu descobricar que tudo o que eu achei que sabia sobre você era uma farsa? José cambaleou como se um tapa o tivesse atingido. Chega! Você não sabe do que está falando. Mas o que estava à vista não era mais uma conversa familiar. Era uma batalha pelo que restava de suas vidas. Carlos sentiu um frio cortante. Ele estava pronto para descobrir até onde a verdade iria. É isso que você teme, pai? Que a verdade venha à tona? O que mais você está escondendo? As palavras voaram de sua boca, carregadas de uma raiva que mal reconhecia. Antes que José pudesse responder, um estrondo ecoou. A porta principal foi arrombada. A equipe de policiais invadiu o salão e as luzes refletiram em seus distintivos. Todos vocês estão presos. A situação se piorará se não cooperarem. Um corredor sombrio de verdades e mentiras estava prestes a ser explorado. O coração de Carlos disparou. O que isso significava para sua família? Para ele? O que mais estava por vir? A verdade do passado estava emergindo, e o futuro tornava-se um borrão cheio de incertezas. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, mas a linha entre amigos e inimigos tornava-se cada vez mais tênue. O que ele faria agora? Carlos estava paralisado, o coração disparado, enquanto o policial falava com firmeza. A sala estava em choque, a tensão palpável. Todos vocês estão presos, disse o agente, e aqueles olhos frios pareciam medir cada respiração na sala. O murmúrio aumentou, uma onda de alvoroço. Não, não pode ser, gritou Ana, as mãos trêmulas na mesa. Rodrigo estava tão pálido que até parecia ter visto um fantasma. O medo se alastrava como fogo, chamando a atenção de cada um ali. Mesmo José, seu pai, parecia ter perdido a coragem que sempre exibia. O império, a fachada de orgulho, estava desmoronando. Carlos, isso não pode acabar assim. Nós... José começou, mas a voz falhou. O medo era real, e Carlos sentiu a frustração crescendo. Ele queria gritar, queria entender. Pai, você me diz agora o que está acontecendo. Mas José desviou o olhar, e isso soou como uma condenação. Luana olhou para Carlos, seus olhos ardendo de desespero. Você pode escapar disso, Carlos. A verdade. Mas ela foi interrompida por um grito. Cassandra, a irmã recém-revelada, tomou a frente, a determinação em seu olhar como uma espada. Chega! Vocês sempre esconderam a verdade. Sempre! E foi nesse momento dramático, quando todos pareciam esperar por uma resposta, que o chão tremeu. Uma explosão. As portas do restaurante foram arrombadas novamente, mas desta vez não eram policiais. Barricados por um grupo de homens encapuzados, todos armados. O pânico tomou conta. Gritos ecoaram, e a sala se transformou em um caos total. Todo mundo no chão!
gritou um dos homens, e a cena ficou ainda mais surreal. O clima de festa e decadência tornara-se uma cena de filme de ação. Carlos se jogou ao lado de Ana, o coração pulsando na garganta. O que estava acontecendo? As revelações sobre seu pai escorregavam para longe de sua mente. Um dos homens se aproximou de Carlos e apontou uma arma. Você, Carlos, temos uma dívida para cobrar. O rosto era coberto, mas havia uma familiaridade que fez Carlos sentir um frio na espinha. Eu te conheço. A voz era baixa, mas cortante. Silêncio, ele ordenou. Você não sabe em que buraco se meteu. O que seu pai fez? Mas Carlos não deixaria. Que buraco? O que você quer dizer? Ele não aguentava mais. O peso da verdade e o caos à sua volta eram demais. E foi nesse momento que uma explosão de memória atingiu Carlos como um raio. A voz. Ele lembrou-se dela, de um segredo que tinha enterrado na mente. Você é meu irmão? O quê? O homem hesitou por um instante, antes de colocar o capuz de lado. Os olhos escuros encararam Carlos. Surpresa! Pensei que nunca descobriria. Tudo é culpa de seus pais. Eles destruíram nossas vidas. O choque fez Carlos recuar. O que ele sabia sobre a verdade da sua família? Cada pedacinho de informação que havia ignorado crescia como uma tempestade em sua mente. A revelação do irmão mudara o cenário. Seu próprio pai tinha algo a ver com a vida de outros que estavam perdidos? Com a tensão aumentando e os gritos ecoando pela sala, o policial se virou, agora perdido. Todo mundo, fiquem calmos. Mas as palavras dele se perderam em meio ao alvoroço. Carlos sentia que o tempo tinha parado. Uma revelação tão devastadora que foi quase como uma facada nas costas. Enquanto os homens encapuzados exigiam controle, Carlos percebeu que existia muito mais segredo na sua família. Não era só a relação com José ou Cassandra. Era o que estava escondido, uma linha de garotos que nunca souberam. O que mais poderia estar enterrado no passado? O que mais poderia ser exposto? E a verdade pairava, opressiva. Ele precisava descobrir quem sabia, enquanto o clima fervia ao seu redor e mortes na história da família se aproximavam, como sombras ansiosas para serem reveladas. A noite voltaria a revelar seus segredos. E a pergunta vibrava na mente de Carlos. Quem eram realmente os vilões nesta história? A tensão na sala estava insuportável. Carlos tinha o coração disparado. E as palavras de Luana ecoavam em sua mente. A revelação de que aquele homem que estava diante dele, armado e furioso, era seu irmão, jogou sua vida em um caos absoluto. As vozes ao redor, os gritos de pânico e as ordens do policial se misturavam em um eco distante, enquanto seu mundo desmoronava. Você não é meu irmão! O que você quer de mim? Carlos gritava, a incredulidade lhe subindo pela garganta. O homem à sua frente, ainda com a arma apontada, apenas riu, um riso cruel que fazia o sangue de Carlos gelar. Quanta ingenuidade! Você realmente acha que suas mentiras ficarão ocultas para sempre? A sala estava em frenesi, os convidados se jogando ao chão, tentando se proteger da cena que se desenrolava. José, seu pai, estava imóvel, a expressão contorcendo-se entre raiva e medo. Irmão, você não pode estar falando sério. A bile subiu na garganta de Carlos. Não queria acreditar. E quem você pensa que é para exigir explicações? O homem apontou para José.
Você destruiu nossas vidas. Me abandonou. Eu sou a prova viva do que sua família escondeu. E como se tempestade em seu coração não fosse o suficiente, um estrondo reverberou pela sala. A porta se abriu com força e uma mulher entrou, ofegante. Parem! O que está acontecendo aqui? Era Helena, a ex-esposa de Carlos, claramente aturdida pelo caos. Sua voz forte cortou o ar. Helena, saia daqui, é perigoso! José gritou, mas era tarde demais. Ela já estava no meio do furacão. Um olhar determinado em seu rosto. O pânico se tornava ainda mais palpável. Eu trouxe algo que pode ajudar, disse ela, sua voz quase a trair o desespero. Todo mundo olhou, incrédulo. O que mais poderia acontecer? Carlos estava perdido, o nó na sua garganta se apertando cada vez mais. O que você trouxe? O que está acontecendo? A raiva e a confusão se entrelaçavam, criando um caos interno e externo. A mulher respirou fundo. Documentos! Provas! Eu não estava apenas aqui para ajudar você, Carlos. Eu sei da ligação que seu pai tinha com a morte de alguém. Uma mulher, minha irmã. O silêncio parecia detonar uma bomba. O quê? Carlos não conseguia processar. Sua irmã? A revelação parecia um soco no estômago. O que você quer dizer? Sim, ela continuou, ansiosa. Ela foi assassinada porque sabia demais. O poder de seu pai era construído sobre a dor de outras pessoas, e a sua sanidade pode ser a próxima a ir por água abaixo. As palavras de Helena pousaram como um peso difícil de digerir. Uma morte, uma ligação. Tudo fazia parte da mesma teia de mentiras que havia aprisionado sua família. José, visivelmente nervoso, começou a tremer. Você não sabe do que está falando, ele retrucou, mas sua voz já soava fraca. E se eu soubesse? A pergunta de Carlos era quase um sussurro, mas carregava uma enorme carga de desespero. A sala estava caindo aos pedaços, e os rostos ao redor expressavam horror. Você precisa entender, Carlos. Nós todos estamos envolvidos nisso. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. A verdade estava lentamente emergindo, e a ideia de que toda a sua vida era uma farsa o consumia. Todo esse tempo, sua família havia construído uma armadilha. O homem que se dizia seu irmão se aproximou, a intensidade no olhar crescendo. Eu não estou aqui apenas para reivindicar minha parte no que é meu. Estou aqui para fazer justiça. Então um grito cortante reverberou pela sala. Não! A mulher que parecia ser irmã de Luana desabou a porta, desorientada e pálida, com um olhar de desespero. A verdade não deve ser revelada. Pode destruir tudo e todos. Carlos ficou atordoado. O que mais estava escondido? O que poderia ser tão devastador que faria alguém entrar em colapso assim? Ele se viu novamente paralisado, enquanto a sala se tornava um campo de batalha emocional, todos em desespero e conflito. E quando pensou que já tudo tinha sido revelado, uma luz começou a piscar na janela. A polícia havia retornado, mais equipada desta vez, sem aviso. As luzes iluminaram o local e todos os olhares se voltaram para a porta principal. Todos têm que sair! Agora! O caos estava prestes a escalar. A cada segundo, a verdade estava se aproximando e Carlos percebeu que estava prestes a descobrir não apenas quem ele era, mas o que sua família realmente representava. A batalha estava apenas começando. Carlos estava em choque. O caos do restaurante se tornava um pesadelo palpável. O homem à sua frente, que se dizia seu irmão, tinha o olhar furioso
e a arma ainda apontada. As vozes de Luana e Helena eram como um eco distante. O policial tentava controlar a situação, mas o pânico dominava o ambiente. Isso não é um jogo, Carlos. Você precisa entender, o homem disse, a voz tremendo não só de raiva, mas de uma dor profunda. Eu não estou aqui para brigar com você. Estou aqui porque precisamos colocar um ponto final nisso. Carlos sentiu um aperto no peito. Sua própria vida estava sendo um teatro de sombras e falsidades. José, seu pai, continuava parado, o rosto pálido e as mãos tremendo. A cada segundo, a verdade retornava, trazendo à tona não apenas um peso familiar, mas a precariedade de sua própria existência. Todos têm segredos, alguém gritou. Era Cassandra, a irmã e nova aliada em meio ao horror. Está na hora de todos contarem suas verdades. O que seu pai escondeu pode nos destruir. O ambiente estava pegando fogo, com umas emoções fervendo a cada instante. O que mais alguém poderia esconder? Então, uma explosão. A porta se abriu e um grupo de policiais entrou em cena, armados. "Todos no chão, agora!" gritou um deles, e o restaurante se transformou em um campo de batalha. A tensão no ar, carregada de medo e expectativa. O homem encapuzado olhou ao redor, inseguro. A presença dos policiais mudava as regras do jogo. "Irmão, vamos resolver isso!" ele gritou, sua voz ecoando na imensidão da sala. Mas Carlos sentia que tudo estava escorregando por entre seus dedos, e a única coisa que poderia salvá-lo era encarar a verdade. "Eu quero saber tudo!" gritou Carlos, a raiva tomando conta. "Pai, e se isso acabar com a gente? É hora de você falar!" O olhar de José se contorceu, a vergonha e o medo se misturando. Ele percebeu que não havia mais como esconder. "Eu cometi erros, grandes erros", murmurou José, a voz sufocada. "Mas saiba que eu fiz tudo por amor, para proteger nossa família, para proteger você." A expressão rebelde no rosto de Carlos se desmanchou um pouco. O que mais estava escondido? As lembranças começavam a fragmentar como vidro quebrado. E então, Helena interveio. "Carlos, você precisa saber que através de tudo isso sempre houve amor. Nossa ligação não se baseia em mentiras, mas em provações." Cada palavra dela parecia um fio de esperança entrelaçado no desespero. Os policiais começaram a avançar, ordenando que cada um se identificasse. A adrenalina nas veias de Carlos parecia um clamor por justiça. A verdade estava a poucos passos, mas o que mais ainda estava envolto em sombras? Uma ideia formou-se em sua mente. E a mulher, a irmã de Luana, começou a falar. "Ela morreu porque sabia demais. Nossa família tem um lado obscuro. E você, Carlos, não pode ser o próximo." As palavras dela cortaram a sala como uma faca. O silêncio se fez. "Eu não posso fugir disso. Quero saber a verdade." Carlos gritou mais uma vez, a força de um homem decidido a não ser mais um fantasma em sua própria vida. E o momento parecia congelar. Um policial se aproximou de José. "Seu nome está em várias investigações. A história de sua família está prestes a ser exposta e você ficará sem opções." Carlos sentiu um nó na garganta, mas havia uma luz clara na escuridão. Havia esperança, uma chance de reconstruir. Olhando para Cassandra, Luana e até mesmo Helena, ele soube que juntos poderiam seguir em frente. Eles eram mais do que segredos e mentiras. E enquanto a tensão subia novamente, Carlos percebeu que tinha que decidir.
Aceitar a verdade, enfrentar seus demônios ou viver preso ao passado. A noite havia conferido mais respostas do que esperava, e agora o futuro estava nas suas mãos. Um futuro que poderia ser repleto de luz, mesmo que ainda houvesse sombras. E você, o que achou desse desfecho? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho fantástico. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.